Olá, turma do quarto ano. E aí, como vocês estão? Como passaram essa semana? Nossa aula foi segunda, a gente inicia e termina na semana, né? Então, espero que vocês tenham passado uma semana maravilhosamente bem na presença de Deus, que Deus continue guiando e protegendo vocês e a família de vocês de todo o mal, tá? E hoje, para a gente finalizar a nossa semana, a gente fecha aí com o nosso conteúdo centímetro quadrado, tá? O que vem a ser isso? O que é esse conteúdo? É um conteúdo onde você vai estar trabalhando com duas medidas. Vai trabalhar comprimento e largura de imagens. Então, calcular a área dessa superfície de imagens, você vai ter que usar as medidas de comprimento e de largura. Então, hoje na plataforma, vocês vão estar vendo aí exemplos práticos e fáceis de vocês estarem memorizando o conteúdo usando também a malha quadriculada, que é muito utilizado nesse conteúdo que vai ser ministrado agora, tá bom assim? Então, vamos lá? Vamos assistir a aula para que a gente possa aí compreender o passo a passo do que seria centímetros quadrados. Olá, turma, vamos lá? Então, vejam só, hoje nós iremos, falar um pouquinho sobre centímetro quadrado. Mas o que vem a ser centímetro quadrado? Como é que iremos calcular isso, tá? Então, hoje a nossa aula, a gente vai aprender aí a calcular, a encontrar esse valor do centímetro quadrado a partir de imagens, ok? E o que vem a ser isso? É a medida de área, igual a 1 centímetro de comprimento por 1 centímetro de largura. Então, quando junta essas duas, largura e o comprimento, então a gente vai ter aí a medida elevada a 2, medida ao quadrado, centímetro quadrado, tá? Quadrado por isso, porque tá trabalhando duas medidas, tá certo? Então, vamos aqui iniciar. Nós estamos na rota 9, tá? Da plataforma SD5, centímetro quadrado. E no livro de vocês, esse conteúdo vai estar lá na página 181, tá certo? Então, vamos lá. O que é que a plataforma e o livro de vocês trazem com relação a esse conteúdo? Então, ele vai partir dessa imagem. Então, diz assim. Leia o texto e observe a imagem a seguir. Carteira de estudante 2019. Tem aqui os dados da estudante, Série, o ano, validade e tudo mais. E o local da foto, tá? Mas a professora de Fabiana pediu aos alunos que calculassem a área da fotografia da carteira de estudante de cada um. Ou seja, a área da fotografia é a área que vai atingir onde fica colocado a foto da pessoa. Então, qual é a área que está aqui disponível para ser colocada a foto? Então, vai ser calculado como? Então, geralmente, quando vai se calcular a área de um espaço, usa-se a questão de largura e comprimento, mas também trabalhando dentro de uma malha quadriculada, tá? Então, vamos ver aqui o que é que ela vai falar sobre isso, tá? E aqui ela diz, coloca assim, a imagem, a foto, Então, tem aqui 3 centímetros por 4 centímetros de comprimento, Então, temos aqui as duas medidas, largura e o comprimento. E ao lado, nós temos o mesmo tamanho, a mesma representação de tamanho, só que dentro de uma malha quadriculada, tá? Onde cada quadrinho desse vai ter 1 centímetro de lado. Como o quadrado ele tem 4 lados iguais, cada lado dele vai ter 1 centímetro. Então, largura vezes o comprimento. Fixa bem isso. Quando se calcula as duas medidas, se eleva ao quadrado. Aí diz centímetro quadrado, é a medida elevado a 2, tá bom? 2 vezes. Então, foram necessários quantos quadrados para cobrir a superfície da foto? É como se eu estivesse tirando aqui cada quadradinho desse para colocar aqui na foto da garota. Então, quantos quadrados desse atinge esse tamanho da foto? Então, eu vou aqui do outro lado na malha e vou apenas fazer essa contagem. 3, 6, 9, 12. Então, seriam necessários aqui 12 quadrados para que obtenha o espaço da foto, tá?
Outra coisa aqui simples também que a gente pode fazer é observando o material dourado, né? A gente tem a placa da centena, né? E cada cubinho desse, se você for colocar os cubinhos um em cima do outro, você vai estar usando o centímetro quadrado também. Se você for calcular o lado de cada cubinho, você vai perceber que ele vai ter lá 1 centímetro ou 2 centímetros, vai depender lá, mas geralmente é 1. E aí, cada medidinha dele vai ter 1 centímetro quadrado. E aí, aquela área pode ser calculada também. Mas vamos partir aqui para o que aí o livro traz, tá? O que a plataforma traz para vocês. Aí, então, contar aqui quantos quadrados foram usados para cobrir essa superfície da foto, da carteira, é apenas fazer a contagem de quantos quadrinhos tem. Lembrando que aqui a gente não está calculando ainda, não, tá? Vocês vão ter apenas essa noção. Aí, os quadrados têm de lado quantos centímetros? Já foi dito que cada lado do quadrado tem 1 centímetro. Então, os quadrados têm de lado, cada lado dele, o quê? 1 centímetro, ok? Então, vejam só. Só que, para medir, então aqui a gente continue a observar a imagem. Para medir superfícies, podemos usar como unidade de medida o centímetro quadrado, que é justamente o cm elevado a 2. Justamente 2 por quê? Porque são duas medidas, vai estar multiplicando ou somando a largura e o comprimento, tá? Então, que correspondem à área de um quadrado de 1 centímetro de lado. Como são necessários 12 quadrados de 1 centímetro de lado para cobrir a área da fotografia de Fabiana, dizemos que essa área é de 12 centímetros quadrados e podemos indicá-las assim, 12 cm elevado a 2, porque ele multiplicou 3 vezes 4. Então, ele multiplicou, a gente diz base vezes a altura, tá? Então, multiplicou a base vezes a altura. E aí, obteve-se o resultado 12. Por que 12? Porque 3 vezes 4, 12. E por que cm? Porque a gente está trabalhando centímetro quadrado. Esse quadrado é que está relacionado às duas medidas, da largura e do comprimento. Então, ele é representado com esse 2 aqui, ó, acima da letra M, que a gente diz centímetro quadrado ou centímetro elevado a 2, tá? Porque foram duas medidas que foram utilizadas, ok? Tá dando para compreender isso aí? Então, veja só. O centímetro do quadrado, né? O centímetro quadrado é você calcular, né? A área que foi usada para cobrir a superfície dessa foto. Então, ela calculou multiplicando a base vezes a altura e o resultado colocando cm, que é a sigla de centímetro, elevado a 2. Tá bom assim? Então, vocês não vão estar calculando muito isso, porque no livro ele já vai trazer apenas em forma de elementos, de imagens, para que vocês possam estar identificando. Vamos aqui. A área da figura abaixo, que figura? É essa figura que está aqui. É igual a 6 centímetros quadrados. Cabem na figura exatamente 6 quadrados de 1 centímetro. Então, aqui a figura, ela tem 6 centímetros quadrados. Ela aqui dentro vai caber justamente o quê? 6 quadrados que tenham 1 centímetro de lado. Então, 1 centímetro de lado, de lado, de lado, de lado. Então, vai ser calculado a base vezes a altura, tá? Então, apenas para que você conheça e perceba que essa figura aqui é a mesma que essa. Só que aqui foi representada ela dentro da malha quadriculada e respeitando as medidas de cada lado do quadrado, que ele tem 1 centímetro de lado. Mas aí você pode encontrar figuras que tenham outras medidas, tá? Isso vai depender da imagem que você vai estar observando, tá? E também você vai encontrar algumas dessas situações. Então, vejam só. Ligue os pontos que apresentam a área correta de cada figura, sabendo que o lado dos quadrados mede 1 centímetro.
Então, aqui você vai estar observando. Primeira figura, cada lado mede 1 centímetro. Então, aqui eu tenho uma figura que tem uma coluna, duas, três, quatro. São 4 colunas. E quantas linhas? Uma, duas, três, quatro. Se eu for multiplicar 4 vezes 4, vai ser igual a quem? A 16. Se tem 1 centímetro, então vai ter de 1 centímetro de lado, então vai ser 16 centímetros o quê? Quadrados. Por quê? Porque multiplicamos a base vezes a altura, comprimento vezes largura. E aqui você vai estar ligando cada imagem aos seus respectivos valores aqui do lado, tá? Observando sempre a quantidade de quadrinhos que você vai ter na base e na sua altura, ou seja, largura e comprimento, tá bom? A mesma coisa você vai identificar aqui, nessa terceira imagem. Se eu for colocar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Mas aqui eu vou ter aqui o quê? Quantos quadradinhos eu vou ter aqui? E aí você vai estar aqui identificando, tá? Então vai ser 3 vezes 2. Por que 2? Porque eu tenho duas medidas, a base vezes a altura. E aí você vai estar indicando quem é as figuras correspondentes de uma coluna, né, para outra. Então, você vai fazer a correspondência aqui, tá? E aqui você vai olhar cada imagem vai ser uma medida diferente. Aqui temos 6 centímetros quadrados, 8 centímetros quadrados, 20 centímetros quadrados, 16 e 3. Apenas uma questão de observação. Nem é necessário aqui você estar fazendo o cálculo. Você, em observar, você consegue identificar, né, a respectiva medida ao quadrado, ou seja, o centímetro quadrado correspondente a cada uma delas. E aí você vai fazer a correspondência normal, ou seja, você vai estar ligando essas imagens aos seus valores. Então, centímetro quadrado, eu preciso calcular a medida daquela imagem, daquela superfície, tá? Utilizando duas medidas, comprimento vezes largura, tá? E aí você vai conseguir identificar. E o resultado, óbvio, que você vai ser colocado em cm elevado a 2, ou seja, centímetro quadrado. E aqui você vai estar ligando, tá? Essa atividade vocês vão fazer logo em seguida. E aqui nós temos, escolha a alternativa que apresenta a figura cuja área é igual à soma das áreas das figuras B e E. Então, veja só, figura B e figura E. Mas ele quer que você escolha a alternativa em que apresenta a figura cuja área dela é igual à soma das áreas das figuras B e E. Que figura vai estar indicando a soma de duas ao mesmo tempo? Será se é a figura A, se é a figura B, se é a figura C? E aí você vai indicar. Para isso, você vai ter que observar cada uma dessas figuras antes, para que você possa estar respondendo, né, as imagens do seu livro, tá? Então, quando eu somo a figura B com a figura E, eu vou ter quanto? A figura B tem 8 centímetros, mas a figura E que vai ter quantos? A figura E vai ter 8. Quando eu somo 8 mais 8 dá 16. Qual é dessas outras figuras vai estar aqui representando 16 centímetros quadrados? Tem uma figura aí que representa a soma dessas duas. Qual será? E aí você vai trabalhar com a observação. Será se é a A? Será se é a C? Será se é a D? Será se é a F? E aqui a gente vai descartando. F e C não pode ser, porque tem que ter 16 centímetros quadrados. E aí a gente tem aqui duas alternativas que podem ser letra A e letra B. E aí como é que você descobre? Fazendo o cálculo, base vezes altura, comprimento vezes largura, tá? E aí você vai chegar e vai identificar qual dessas duas alternativas que nos restam, né, que são iguais à soma dessa figura B e E, tá? Então, prestar atenção. Se você observar aqui a letra D, a gente tem uma coluna, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, temos 7. 7 vezes quantas linhas? Uma, duas, três. 3 linhas. Será que vai ser aqui? 7 vezes 3 vai dar 16? E aí é uma questão de observação.
Vamos seguir. Aqui, nós também temos mais outra atividade parecida com a anterior, só que agora ele quer selecione duas figuras que tenham áreas iguais. Quais dessas figuras aqui, elas vão ter a mesma área? Calcular a área em centímetros quadrados. Será a figura A, B, C, D, E ou F? Lembrando, a mesma figura aqui é a figura anterior, tá? Então, aí, ó, se você prestou atenção aqui, quando a gente falou somando o valor da figura B com a figura E, você automaticamente aqui você já vai saber a resposta que vai estar aqui, indicando as figuras que têm a mesma área, ou seja, a área é igual, tá? Calculando a área em centímetros quadrados, base vezes a altura, entenderam? E aí você vai conseguindo aí identificar esses elementos. E aí você pode ir também por uma questão de cancelamento. Será se é a figura B? Será se é a figura C e D que vai ter a mesma medida de área? Né? Então, calcular a área da figura é você multiplicar essas duas medidas, o comprimento vezes a largura, né? Elevado a 2, elevado ao quadrado. Por isso que é centímetro quadrado, ok? Então, pessoal, no livro de vocês têm aí essas atividades, tá? Eu vou estar colocando na plataforma, no W3, para que vocês possam estar fazendo, como também as páginas aí na plataforma Educamos, para que vocês possam estar realizando essas atividades aqui, que dessa vez eu deixei para que vocês fizessem, tá bom assim? Então, uma boa aula, façam os exercícios e um bom final de semana para todos, ok? Pois bem, quintinha, quarto ano, centímetro quadrado é isso aí, é você calcular multiplicando a base, que é o comprimento, vezes a largura do elemento, do objeto ou da imagem que você está observando, tá? Então, geralmente no livro ele vai trazer a medida do quadrado sempre de 1 centímetro, tá? Você pode usar aí as opções de você multiplicar a base que vai vir embaixo, né? O comprimento, a medida que já está lá inserida. Ou então você pode também estar aí na contagem dos quadrinhos. Então, na plataforma tem umas atividades que eu já coloquei, né? Para que vocês possam realizar, bem interessantes. Onde você vai trabalhar com a observação. Na maior parte é a observação das imagens para que você possa estar realizando. Mas, por favor, realizem as atividades propostas para que eu possa estar tendo o retorno do que vocês estão aprendendo e fazendo em casa, tá? Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento de vocês nessas atividades. E a gente observa, todo dia que a gente passa da aula, que passa atividade, na plataforma, principalmente, a gente tem como ver se você entrou, se você fez, quantas vezes você tentou fazer aquela questão, tá? Então, não deixa de fazer isso não, porque dessa forma você está estudando, está aprendendo o conteúdo passado, tá bom assim? Então, um bom final de semana para vocês e até a próxima aula.